Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Excede, Pais e Filhos. Nós estamos no capítulo 1, Aliança, o fundamento para o ordenamento e desenvolvimento familiar. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuir para ainda mais pessoas. Você pode me ajudar nessa tarefa? Vamos continuar então a leitura do nosso livro. Liderança. A questão de liderança era algo que afetava profundamente o coração dos discípulos de Jesus. Cada um deles se viu ocupando lugar de destaque no reino. Cada um procura posição de poder e importância. Pelas disputas que havia entre eles, nós podemos imaginar o que passava pela cabeça de cada um. Um visava o ministério da guerra, o outro o da agricultura, outro queria ser o primeiro-ministro, Judas já ocupava o ministério das finanças. Jesus, ao notar a disputa por liderança, ou melhor, posição, redefiniu o conceito de liderança, dando enfoque de aliança ao assunto. Em Mateus capítulo 20, versículos de 25 a 28, Jesus aborda a questão de liderança sob o prisma do princípio da aliança. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus falou de dois conceitos de liderança. Um é aquele em que o líder é um poderoso dominador. São os maiorais que exercem autoridade. São os que usam a força para constranger os liderados e obedecerem. Eles exercem a coerção. Esse tipo de liderança não é o que Jesus pretendia para os seus discípulos. Para Jesus, aquele que é hábil em auxiliar os outros a atingirem seus alvos e cumprir o propósito de suas vidas, esse é o verdadeiro líder. Para Jesus, o líder é um servo. Ao finalizar essas palavras, Jesus deixa claro que a matéria de liderança é uma questão de aliança. Isso concluímos dos termos, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Verso 28b. Servir e dar a vida são atitudes essencialmente de quem tem aliança. De acordo com a passagem acima, Jesus deixou claro que existem duas possíveis ideias de liderança. Uma é aquela em que o líder se considera detentor de poder de demando. É o poder da posição da pessoa que se julga no direito de fazer coerção, compelir os liderados a fazerem até mesmo coisas absurdas. É o tipo de liderança que quer reinar sobre os outros. Tal não é o tipo de liderança que Jesus pretendia para seus discípulos. Jesus não via o exercício do poder dominador como liderança. De fato, ele afirmou: aquele que auxiliar os outros a atingirem seus alvos é o mais qualificado líder. Jesus definiu liderança como serviço. Liderança é auxiliar os outros a atingirem suas metas. Foi exatamente com esse propósito que Jesus veio ao mundo, auxiliar os parceiros de aliança a cumprirem as estipulações da aliança. Aquele que for hábil a levar outros a viverem o estilo de vida de Jesus, esse será o melhor líder. Outro tipo de liderança é aquele que não se impõe pelo poder, pelo contrário, é eficaz pelo exemplo. A verdadeira liderança que traduz a aliança compreende três coisas: como liderar, como ser o exemplo, como persuadir. Escrevendo aos líderes da igreja, o apóstolo Pedro teve o cuidado de exortar a quem tivessem em mente essas três atitudes. Aos anciãos, pois, que há entre vós,
rogo eu, que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis imarcessível coroa da glória. 1 Pedro, capítulo 5. Deste texto descobrimos qual o estilo de liderança que devemos adotar. Contrato, constrangidos, aliança, espontaneamente. Contrato, sórdida ganância, aliança, de boa vontade. Contrato, dominadores, aliança, tornando-vos modelo. O líder é aquele que tem cuidado dos seus liderados. Outro exemplo gratificante é o de Davi, em Salmos 78, versículos de 70 a 72. Também escolheu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas, e após as ovelhas e suas crias, e o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E ele os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Aliança traduz-se em liderança, liderança tal como ensinada e exemplificada por Jesus. Submissão. Não posso entender por que tantas pessoas rejeitam a ideia de submissão. Uma realidade espiritual tão rica e gratificante sobre nós, precisamos compreender, amar e praticar. Submissão significa obediência. Não podemos pensar em aliança sem obediência ou submissão. Se liderança é aquela doçura e delicadeza que acabamos de ver, submissão é um encargo tão suave que não deveria incomodar a ninguém. Se a aliança é a disposição espiritual derramada por Deus em nosso coração, isso deve ser traduzido em um espírito de submissão que visa completar o melhor interesse da nossa autoridade ou liderança. Submissão é praticada por uma livre e confortável decisão de se corresponder à expectativa de nosso líder. Ninguém cumpriu a aliança tão plenamente como Jesus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Nós somos um povo de aliança. Nosso alvo é fazer o que for melhor para nosso companheiro de aliança. Deus nos chama a um estilo de vida de submissão, pois isso facilitará em grande parte para que nossa irmandade em geral e nossa liderança em particular tenham conforto no desempenho da estimulação de nossa comum aliança. Com relação à nossa irmandade e à nossa família, o apóstolo Paulo nos recomenda, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Mesmo que nosso irmão não seja necessariamente nosso líder, devemos manter para com ele uma atitude de submissão. Isso significa considerar os outros superiores a nós mesmos. Relativamente à nossa aliança, nossa submissão representa para ela muito conforto e descanso no trabalho que realiza a nosso favor. Vejamos o ensino de Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tendo em mente o conceito de liderança oferecido por Jesus e Pedro, façamos uma paráfrase de Hebreus 13, 17. Façam o maior empenho para que vossos líderes sejam bem-sucedidos. Submetam vossa vontade para que a igreja e vossos líderes alcancem o que for melhor para o reino de Deus. Eles buscam o propósito de Deus. Eles procuram o que Deus deseja para todos. Todos eles darão contas a Deus do que fazem por cada um de vocês. Portanto,
Ajudem eles a serem bons ministros de Deus. Cooperem com eles no seu trabalho de edificarem a igreja. Não deem trabalho a eles, mas sujeitem as vossas próprias opiniões à experiência deles. Não deixem que eles vos tenham de carregar nas costas. Tomem a iniciativa. Façam o que eles estão tentando fazer. Serem semelhantes a Jesus. Qual a vantagem para vocês se eles falharem? Se eles forem bem-sucedidos, vocês também o serão. Eles estão ensinando a verdade. Quando vocês são bem-sucedidos, eles se sentem felizes. Sejam mutuamente comprometidos. Eles têm a verdade e vocês precisam dela. Sujeitai-vos uns aos outros e procurem satisfazer as necessidades uns dos outros. Isso é a verdadeira tradução do significado de aliança, submissão. Jesus Cristo propõe que alcancemos o mundo para Ele através da nossa maneira de manifestar seu caráter e motivação. Excede, Deus que faz e cumpre a aliança. Conclusão desse capítulo. Jeová excede, é o Deus que faz e cumpre sua aliança com seu povo e auxilia a cumprir a sua parte. Ele vela pelos melhores interesses do seu parceiro de aliança. Aquilo que excede era para Israel no Velho Testamento. Cristo é para a Igreja no Novo Testamento. Jesus usou em seu ensino e exemplo algumas ideias correspondentes ao eterno excede. Serviço, amor, liderança e caráter são a motivação de Deus em Cristo no Novo Testamento. Aliança é a busca dos interesses do nosso parceiro, e o melhor interesse de alguém é a reconciliação com Deus e com o seu próximo. O que é melhor para o mundo? É paz com Deus e uns com os outros. O que é melhor para a família? É auxílio mútuo para o sucesso de cada um. Jesus cumpriu sua aliança conosco, pois deu sua vida e assim nos auxilia a cumprir a nossa aliança com Deus. Vamos terminando esse capítulo por hoje aqui. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a próxima.